Oi, amigas, como é que vocês estão? Espero que estejam todas maravilhosamente bem. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma notícia bombástica para vocês, que vocês não estão esperando por ela. Aliás, já estou esperando sim, porque eu já dei um spoiler dessa notícia no vídeo passado, que foi que o cenário iria mudar, né? Por que que o cenário vai estar mudando? Essa é a novidade, gente. Eu vou me mudar de país. Eu vou ir para o Paraguai fazer faculdade de medicina. E por isso o cenário vai mudar. E é claro que eu não poderia deixar de trazer essa notícia aqui para vocês, porque vocês acompanham toda a minha trajetória. Eu gosto de documentar tudo e eu posto tudo aqui nesse canal. E é óbvio que eu iria falar dessa notícia, porque vai ser uma notícia que vai mudar a minha vida. E é claro que eu quero que vocês estejam participando dessa minha nova fase, né? Tenho certeza que vocês vão me apoiar, vão estar junto comigo. E, ai, gente, eu tô muito ansiosa. Tem vários pontos que eu quero comentar aqui com vocês. Nem só de YouTube a gente vive, né, minha amiga? Então a gente tem que melhorar o nosso currículo, né? Mas enfim, o ponto principal é: vou me mudar, preciso de um apartamento ou de uma casa que siga alguns critérios. É claro que sair da casa dos pais e morar sozinha ou ir morar com seu marido, com seu namorado, é muito diferente. Então, eu organizei certinho, fiz alguns critérios aqui, dos quais você que tá indo morar sozinha pela primeira vez, ou tá indo morar com boy, ou tá indo morar com alguma amiga, deve seguir. É claro que é um resumão aqui, tem outros pontos. Por exemplo, se você for comprar mesmo uma casa para você morar, for comprar um apartamento, tem outras coisas a mais que você deve olhar além do que tá nessa lista aqui. Mas no meu caso, eu vou só morar lá durante a faculdade, depois eu vou me mudar, né? Então vai ser alugada a casa, talvez depois eu me mude também, se eu acabar não me adaptando com aquela casa. Mas você tem que ter uma lista de critérios a ser seguidos quando você tá indo para esse start. Eu, por exemplo, nunca morei sozinha, então para você que também aí tá um pouco perdida, quer ajuda em relação a isso, não sabe por onde começar, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a escolher o seu apartamento, a sua casa. O máximo possível eu vou estar aqui te ajudando. Como eu comentei, vai ser casa ou apartamento de aluguel. Eu não vou comprar, porque eu vou ficar alguns anos só, né? E vai ser só o suficiente para eu fazer a minha faculdade assim, né? E vai ser só isso. Então, o primeiro critério... Ah, tá, tem outro detalhe também, que eu não vou morar sozinha, eu vou morar com o meu namorado. Então, precisa de um espaço um pouco maior, mas não muito também, porque vai ser só nós dois, não vai ter outra pessoa, não vamos ficar dividindo com terceiros para diminuir a conta. A gente quer algo acessível, porque não dá para ficar, ai meu Deus, eu vou pegar um apartamento que tenha 3 quartos, 2 suítes. Não, a gente tá falando da realidade, botar no papel e falar, olha, isso aqui é necessário, isso aqui é um gasto necessário, isso aqui é desnecessário. Até porque nós somos em 2, né? Não é uma família, a gente não tem nenhum pet, não tem criança. Então vai ser só nós dois mesmo, a gente precisa só do básico. Que é um banheiro, um quarto, de preferência com janelas grandes, que seja bem arejado. A casa inteira, na verdade, né? Que seja bem arejado, isso é um ponto importante. Cozinha, pode ser cozinha integrada com sala, não tem nada contra isso. E de preferência, garagem e espaço para lavanderia, né? Algum espaço que eu possa ali lavar minhas roupas, fazer essas coisas básicas, entre aspas. Porque eu acho que junto com a cozinha, a lavanderia junto com a cozinha, fica um pouco desconfortável, né? Não tem como negar isso. Mas é tudo sobre avaliar, né? Vou avaliar direitinho tudo. Vocês vão junto comigo para ver direitinho todos os apartamentos, quais são os apartamentos que eu vou ficar em dúvida e qual vai ser o que eu realmente vou escolher. Mas a preferência é que não seja
lavanderia e cozinha integrada. Mas vamos ver no que dá, né? Porque a gente tem nosso dinheirinho contado, que nem a gente falou, a gente quer uma coisa acessível, não dá pra ficar tipo assim, ai, quero assim, assim, assado, porque exigências demais é complicado quando a gente tá indo pela primeira vez morar sozinho, fazer faculdade de fora, não dá pra ficar escolhendo muita coisa. Um pouco na parte da estética, mas não entrando, que nem eu falei, nessa parte de, tipo, selecionar cada coisa, eu coloquei critérios de preferência minha, né? Se vocês preferirem de outro jeito, não tem problema. O primeiro critério é que seja um lugar arejado. Por quê? Porque umidade é um problema, gente. Eu deixo tudo aqui em casa fechado. O meu quarto é muito fechado. Eu raramente abro a janela. Então, se o meu quarto, que já é um quarto, assim, arejado, que tem entrada para o sol entrar, ele já fica fechado, se eu ficar num lugar que é fechado mesmo, aí que vai dar problema. Umidade, gente, não dá para ter umidade em casa, precisa de sol. Segundo ponto, segundo critério, eu não aceito nem kitnet e nem monoambiente. Tem que ter um quarto, 2 quartos, acho que não é necessário, um quarto, um banheiro e cozinha. Não dá pra ser tudo junto. Quarto, cozinha, não dá. Gente, não dá, não aceitem isso, pelo amor de Deus. É melhor você pagar uma diferençazinha mínima ali, um pouquinho a mais, do que você ter que viver desse jeito, sabe? Ai, gente, pavor, não aceitem. Terceiro critério, piso bonito. Dá um diferencial total na casa, gente. Mas que nem eu falei, às vezes tem coisas que a gente não tá podendo escolher. Mas, se der, vamos escolher um lugarzinho que não tenha um piso feio. Gente, eu ia mandar mensagem pra visitar um apartamento. E quando eu vi o piso, gente, eu fiquei assim, ó, sem condições. Eu me dá gastura, gente, pelo amor de Deus. Mas, que nem eu falei, né? Vamos ver se a gente tá podendo escolher ou não. No banheiro, a preferência é que a cuba do banheiro, né, que fala, a pia do banheiro seja espaçosa e não só aquela parte para lavar as mãos, porque é de toda garota precisar colocar alguma coisinha ali, né? Mas também, se não estiver podendo escolher, não tem problema, fazer o quê, né? E ainda, dentro do banheiro, né, nada de MDF. Pela casa inteira, não quero MDF, tenho pavor de MDF, gente. Eu gosto de quando eu vou limpar, né, a casa, eu vou limpar minhas coisinhas, eu gosto de tacar água em tudo, que é pra ver uns brilhos aquele lugar depois. E não dá pra jogar água, principalmente ali no banheiro, se for de MDF, vai ter que ser só no paninho úmido ali. E olha lá também, né, porque, gente, pra dar trabalho, MDF, gente, é preju. Inclusive, é um conselho pra vocês, amigas, não fiquem investindo muito em móveis de MDF, tipo, uma escrivaninha, não tem problema, mas agora, tipo, fazer tudo, quem tem mais dinheiro, por exemplo, pra fazer móveis planejados na casa de MDF, gente, repense porque não tá dando. O próximo critério é que, obviamente, tem que ser perto da minha faculdade ou na rota do ônibus da minha faculdade. E não só isso, né? Se for o caso de vocês, que vocês também estiverem indo fazer faculdade, tem que ser perto da faculdade de vocês, tem que ser perto de farmácia, tem que ser perto de mercado. Não pode ser uma coisa muito afastada, porque se você for ter uma bicicleta elétrica, uma moto ou um carro, você vai gastar muito com gasolina, com energia para carregar. Então, quanto mais perto, melhor. E, obviamente, né, economiza muita coisa se for mais acessível perto das coisas, perto dos lugares, né? Nada muito afastado. Próximo critério: nada de paredes amarelas, verde neon ou azul. Esses dias eu tava olhando um apartamento também, lindo, acessível, maravilhoso, espaçoso, atual, novo, um imóvel novo, e a parede tinha algumas partes da casa, né? Era uma casa, eu acho, um apartamento, que era laranja, gente. Gente, isso me broxa tanto, isso me broxa
tanto, tanto, tanto. Eu vejo tanto potencial naquilo. E a pessoa taca um verde neon. Fica assim, ó. Gag de la gag. Ainda sobre acessibilidade nos lugares, né? Ser um mercadinho perto da faculdade. O outro critério é que o bairro tem que ser seguro. Quando você for visitar o apartamento, vê se os vizinhos possuem câmeras, se o seu apartamento possui câmera externa, como que é aquele bairro, se é um bairro tranquilo. Se você não souber como é que é claro, se você perguntar pro dono ou para quem tá vendendo, eles sempre vão falar, nossa, super seguro, super confiável. Exatamente por isso que você vai ir em alguém que mora ali perto e vai perguntar se aquele bairro é seguro, se já teve algum problema com aquele bairro, se já aconteceu alguma coisa mais pesada. Preferencialmente que seja quando não estiver ninguém perto que esteja tentando te vender aquele imóvel. Por exemplo, fui visitar o imóvel, gostei, mas eu vou dar uma passadinha lá naquela rua sozinha, vou parar numa casa, vou bater uma palma, vou tocar campainha, chamar quem estiver lá e vou perguntar se o bairro é seguro. Vou conversar, né, com a vizinhança e ver o histórico daquele bairro, se é um bairro confiável, bom pra morar. Tudo isso, gente, isso é muito importante. Isso é um dos critérios, assim, não é critério de preferência, é critério de necessidade, é o mínimo, o básico do básico. Agora, outro critério de preferência meu, que eu aconselharia vocês também a levar, né, pra vida de vocês, não é necessário, mas se for, é um diferencial, que é um apartamento ou uma casa que seja nova para evitar problemas. Porque vocês sabem que casa, apartamento antigo, dá problema. Coisa velha, dá problema, você vai pagar você vai entrar no apartamento, vai entrar na casa pagando barato, quando você vê, você já tá gastando mais que o dobro do seu aluguel só em conserto de coisas. Outro critério que também conta muito pra mim é o lugar passar um conforto, né? Tipo, sobre ele ser arejado e tal. Não gosto de nada muito fechado, gente. Tem que me passar um conforto. Também já vi um apartamento que tava, assim, muito acessível. Quando eu fui ver as imagens, era, tipo, uma coisa meio suspeita. Se não me passar um lugar de conforto, eu não vou nem conseguir estudar direito. E olha que eu tô indo pra lá pra estudar. Então eu preciso de algum lugar que seja confortável pra eu poder estudar, pra eu poder ler, pra eu poder ter o meu lazer depois. É um essencial também. Esse daqui eu também coloquei em critério de preferência, né? Pra finalizar a parte de critério de preferência, eu coloquei que eu gostaria de pagar minha própria água, minha própria energia e internet, se possível. Porque tem algumas que já está incluso. Eu acho que é bom, em certo ponto, mas depende muito de quem é o proprietário, de quem está alugando aquele imóvel. Por quê? Se eu fico dependente dessa pessoa para internet, para água, para energia, essa pessoa vai mandar na minha vida praticamente. Energia geralmente não é incluso, energia geralmente é a parte, né? Mas água e internet eu não acho bom o proprietário pagar, porque daí ele vai colocar lá a internet mais furreca que tem e tu vai ter que aceitar, porque é ele que paga a tua internet, sabe? Tem uns que é mais de boa, né? Mas é tudo conversado com o proprietário na hora do contrato. Você vai ter que ver isso. Mas é claro que ele não vai colocar lá na hora do contrato que a internet é da mais ruim que tem. A água, se você, olha, pode ser exceções. Pode ser que não aconteça isso, tá? Deixando claro. Mas pode ser que aconteça também. Porque ele vai estar pagando por aquilo, não vai ser você. Então, se no caso ele tem se ele paga a sua água, ele pode falar bem assim: depois das 10 você não pode dar descarga até as 7 da manhã. Você pode dar uma quantidade limitada, por exemplo, de descargas no banheiro. Tomar banho, o banho tem que durar no máximo 10 minutos. Então, assim, ele vai mandar, basicamente, no que você pode fazer com a sua água, porque é ele que vai estar pagando. Então, assim, se ele fala, olha, quantidade de banho, ele pode falar o tempo permitido, quantas vezes por dia. Ele pode delimitar o tempo que você pode dar descarga no seu banheiro e quantas vezes você pode dar descarga no seu banheiro. Isso é, tipo,
nojento, mas eu já vi acontecer. E com frequência, inclusive. Então, assim, prefiro que eu pague minha própria energia, minha própria água e minha própria internet. E a energia entra na mesma coisa. Se ele quiser, ele vai falar, olha, tá gastando demais, então vai tesourar você, né? Mas, que nem eu falei, pode ser exceções. A taxa de lixo, no caso, geralmente já é incluso, né? É o proprietário que paga a taxa de lixo. E o PTU também, né, da casa. Se for casa, né? Acho que em casa, apartamento, os dois é IPTU, né, se não me engano. É o proprietário que paga, você não tem nada a ver com isso. Limpar a garganta, gente. Agora nós vamos para as observações. Primeira observação, barulho ou movimento, à noite principalmente. Nessa mesma onda de ir à noite ou ir na casa em algum momento sem a pessoa que está alugando o apartamento ou a casa, observa se não vai estar tendo festa à noite, se tem muito barulho, obra construindo. Porque, gente, tudo isso influencia. Então, é bom você visitar, não só por isso, mas por outros motivos também, você visitar aquele lugar antes de você alugar à noite e de dia, se puder, né? Se não puder também não tem problema, mas preferencialmente que vá visitar de dia e de noite para saber se tem muito movimento na rua, construção, obras, festas, porque se for muito perto da faculdade ou tipo de alguma casa de show ou alguma coisa que tenha, como se diz, festas, lugares, eventos que alugam para festa, vai ter muito barulho. Outra observação. Geralmente a gente nunca entra só pagando o aluguel, né? Então é claro que a gente tem que olhar todas as coisas que a gente vai pagar. Por exemplo, calção, né? Para entrar, que geralmente é 3 vezes o valor, né? Taxas extras que vão ser gastas, água, energia, internet. E claro que se você for olhar a casa, é bom que você olhe cada canto. Gente, não tô brincando, olha cada canto. Porque um dia você vai estar tranquilo lá, aí você vai olhar pro lado e você vai perceber que tinha um mofo na parede, que você, tipo assim, não vi isso aqui quando eu entrei na casa, não tinha reparado nisso. E o mofo é o mais de boa, tá? Fora outros problemas de fiação, de não passar a internet de um ponto da casa. Tudo isso, gente, tem que ser observado. Tudo isso. No caso, essa seria outra observação, né? Que é o estado do imóvel. Que nem eu falei, se for um imóvel novo, é menos propício a dar problemas. Se for um imóvel mais antigo, uma casa, um apartamento mais antigo, está mais propício a dar problemas. E, gente, não tem como isso é um fato comprovado. Então você vai observar se tem mofo nas paredes, se não tem infiltração, se não tem a rachadura, se o encanamento e a pressão da água estão ok, sinais de cupim ou praga. Acho que é isso. Deve ter mais também, mas agora eu não tô pensando. Lembra que eu falei que eu preferia uma casa ou um apartamento que fosse arejado, que tivesse bastante janelas, porta, uma coisa meio grande? Então, observa tudo isso, tá? Vê a ventilação e a iluminação natural do lugar. Tipo assim, tem que ser preferencialmente um lugar que entre o calor do dia, sabe? Como é que tu vai secar as tuas roupas num lugar todo fechado? Não tem como. E nesse quesito, amigas, eu sinto que eu tô tendo muita dificuldade. Eu não sei se vocês também vão ir fazer faculdade no Paraguai, se você que tá assistindo esse vídeo também vai ir, mas eu tô sentindo uma dificuldade muito grande em achar lugares arejados pra se morar. Eu não sei por quê, mas eu não sei se foi feito por um arquiteto essas casas, um engenheiro, o que foi, mas... Gente, as janelas é tipo uma janela pequenininha no canto da parede, assim, ó. Uma coisa, tipo, aqui assim. Não pode ser um quadrado no meio. Tipo, sabe? Gente, não fica uma coisa... Primeiramente, não fica esteticamente bonito. E não deixa o lugar arejado. Gente, eu preciso de uma janela. Não de uma portinha de banheiro pra dizer que entra iluminação. Eu preciso de um lugar que realmente... Tipo, aquela porta ali, uma janela que eu preciso que...
entre luz natural na minha casa. Não dá pra ficar, tipo assim, vivendo que nem numa caverna, não dá. Eu nunca pensei, amigas, que eu ia ter dificuldade com janelas de apartamentos ou casas. Pra mim era um padrão, só que parece que pra lá, não sei como é feito as coisas, só que, assim, gente, a arquitetura é uma coisa meio... Não entendo muito das janelas lá, mas... Próximo ponto. Conferir portas, janelas, fechaduras e trancas no geral. Também é essencial, porque é questão de segurança e é tipo assim, básico do básico. Gente, a outra coisa que também é básico e mínimo do mínimo é conferir a parte elétrica. Tomada, chuveiro, iluminação e disjuntores. É assim, essencial, você tem que conferir as tomadas, principalmente você tem que olhar se é de 220 ou 127 ou... Assim, confira tudo, amigas, confira tudo pra ver se tá em um bom estado. Se tiver faltando alguma coisa, antes de você entrar naquele apartamento ou naquela casa, você já comunica o proprietário, comunica a imobiliária e fala, olha, tá errado isso aqui, tá certo não. Vagas de garagem, se você for ter algum meio de direção, que fala, se tiver um carro, uma bike elétrica, uma bike, uma moto, qualquer coisa assim, você tem que conferir, né? A garagem, se for ter garagem, se o imóvel tiver garagem, você tem que conferir e quantos carros cabem, quantas motos cabem, quantas bikes cabem, tudo isso tem que ser visto. E eu acho que acabou as observações e agora a gente vai para as regras de contrato. E a gente não tem ideia, tipo assim, como dá trabalho esse tipo de coisa, até se é a gente que tem que correr atrás desse tipo de coisa, né? Ai, meu Deus. E é muita coisa, gente, é muita coisa. Vocês viram tanto que eu falei aqui? E isso que eu não tô nem falando, olha, tem que ser assim, assim, assado. Tem que, tipo, o básico, eu tô falando básico aqui pra vocês. E não é pouca coisa, não é pouca coisa. Regras de contrato é o tempo mínimo de permanência, que você tem que ver o tanto mínimo de tempo que você tem que ficar ali naquele imóvel. E, em caso de quebra de contrato, qual é o valor da multa e qual valor vai ser pago, né? Caso você saia antes do tempo mínimo de permanência. No caso, o valor da multa e como vai funcionar a multa por quebra de contrato. O próximo é quem paga conserto e manutenção. Tem que estar tudo esclarecido quem que vai pagar, se é você ou se é o proprietário. O próximo ponto é o índice de reajuste de aluguel, ou em quanto tempo vai ter reajuste, se vai ter reajuste. E por que vai ter, né, também. Depois, se aceita pets ou crianças. No meu caso, eu não tenho nenhum pet para levar, né, daqui para lá. E nem crianças, não tenho filhos, não tenho nada. Então vai ser só eu e meu namorado mesmo. Mas para você que tem aí, tem pet, tem criança, vai ter que olhar porque tem muito apartamento que não aceita. Muito apartamento. Falando nisso, eu achei um apartamento maravilhoso ontem, que eu fiquei com muita vontade de visitar, ou tipo assim, já fechar contrato com eles mesmo, né? Com o proprietário. E tava lá que não aceitava casal. Então se você vai com sua namorada, com seu namorado, gente, tem apartamentos que não aceitam casal. Então, se a maioria não aceita nem pet, nem criança, esse que eu achei maravilhoso, gente, não aceitava pet, não aceitava criança, não aceitava casal. É assim, né? Então, antes de você assinar um contrato, veja tudo isso, né? Deixa eu ver o próximo ponto. Ah, tá. Eu queria um apartamento que aceitasse pet, porque, que nem eu falei, eu não tenho nenhum. Mas eu nunca sei o dia que eu não vou achar um bichinho na rua e eu vou falar, vou levar pra minha casa. Não sei o dia de amanhã. Eu sou desse tipo de pessoa que, ai, o bichinho tá na rua, vou levar pra minha casa. Eu sou esse tipo de pessoa. E principalmente se eu morando só eu e meu namorado, eu com certeza faria isso. É minha cara, pegar um bichinho e levar pra casa. Então, preferencialmente, um que aceite animais, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E visitas e reformas, como é que vai funcionar? Mas eu acredito que isso entraria em conserto, entraria na observação de quem paga conserto e manutenção, né? Visitas e reformas também
teria que ser tudo lido antes, no contrato, antes de você assinar, né? Pra ver quem que vai pagar, como é que vai funcionar, se vai ter reformas e etc. É isso, amigas. Do básico do básico, eu falei aqui pra vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha servido pra vocês, que vocês possam encontrar o apartamento ou a casa de vocês e que seja maravilhoso, assim como eu espero que a minha seja. Aguardem os próximos capítulos, porque eu vou mostrar aqui quais serão as minhas opções, né? Como eu falei, eu não tô escolhendo nada muito assim, tipo, ai, quero assim, assada, porque vai ser por tempo só mesmo de eu fazer minha faculdade e só isso. E então, assim, vai ser só isso mesmo, amigas. E eu espero que esse vídeo sirva pra vocês de alguma maneira, que vocês possam ter tido alguma noção maior do que vocês precisam pra alugar um imóvel, pra alugar uma casa. E é isso. Um beijo e até a próxima. E é isso. Será que a gente vai conseguir um apartamento bom? Vamos ver.